Vamos orar. Senhor, em nome de Jesus, Tua palavra é a verdade e ela é digna de inteira aceitação. Fala conosco, Senhor, nos ensina, nos conduza debaixo das Escrituras, em nome de Jesus, Pai, que nada roube, nenhuma resistência na nossa alma, nenhuma religiosidade roube aquilo que o Senhor quer plantar no nosso coração. Quebra todo legalismo e que Cristo seja centralizado aqui, Pai, que a Tua graça seja verdadeiramente revelada neste lugar, em nome de Jesus, amém. Amém. Abra em João capítulo 3. João capítulo 3. Eu estou muito feliz com os cultos do domingo de manhã. Glória a Deus. Eu acho que existem boas chances de continuarmos com ele. Depois de 2 meses, né? Ainda está em caráter de teste, mas eu acredito que existem boas chances de continuarmos. Irmãos, voltando um pouco, tentando aqui construir o caminho pelo qual nós já passamos, não tem como você viver a graça de Deus se a base do seu ensino é o Velho Testamento. Eu não estou dizendo que o Velho Testamento não serve não serve como base de ensino, ele não serve como compêndio doutrinário. O que nós aprendemos no Velho Testamento nos auxilia na fé, nos auxilia na perseverança. São histórias de fé, são histórias de perseverança, são textos bíblicos que mostram homens e mulheres entregues a Deus, que tiveram experiências com Deus, dos quais nós nos motivamos, nos alegramos e desejamos viver também. Mas o Velho Testamento ele não pode ser recebido como base doutrinária, base de ensino, por causa de uma coisa, por causa da lei que está lá. A lei que foi dada para Israel, ela não serve como base de ensino para a igreja que está debaixo da nova aliança em Cristo Jesus. Porque a lei fala de mandamentos dados para uma nação específica. São 613 leis, 613 mandamentos, aonde o homem precisava cumprir todos, sem exceção de nenhum, para poder ser aceito, para poder ser justificado, para poder ser salvo. Porém, se ele cumprisse 612 mandamentos e errasse em um, a Bíblia diz que ele errou em todos. Imagina aquela história, errou um, não considera nada que foi feito. Era assim a lei. Então a lei não serve de doutrina para ser praticada e vivida, senão até hoje nós teríamos que estar fazendo sacrifícios de animais. Hoje nós deveríamos estar fazendo o que Deus mandou que Israel fizesse. Então o Velho Testamento não serve como base. Quando você olha para o Velho Testamento, a ênfase do Velho Testamento está no homem como servo de um Deus. Então tudo que o homem fazia era para poder agradar a um Deus que aceitava o homem a partir do seu sacrifício, a partir do que o homem poderia fazer. Porém o homem era incapaz de fazer o que Deus pedia para que ele mesmo fizesse. Imagina, Deus dá uma lei para o homem fazer, mesmo sabendo que o homem era incapaz de cumprir. Porque a ideia de Deus não era levar o homem a cumprir uma lei, a ideia de Deus era levar o homem a ter consciência da sua própria incapacidade. O Velho Testamento mostra o homem o tempo todo tentando salvar a si mesmo. E Deus queria deixar bem claro para o homem: você não é capaz de salvar-se a si mesmo. Você não é capaz de se salvar. Por isso, irmãos, Jesus ele vem para poder cumprir toda a lei. Eu não posso passar aqui e ficar falando muito tempo sobre o que foi dito na primeira mensagem, mas é apenas uma breve introdução. Nós estamos debaixo da nova aliança, porque Jesus veio, se fez sacrifício em nosso lugar, nos redimiu, nos justificou, e agora nós estamos diante de um Pai. Jesus fez Deus ser Pai. Amém? Jesus fez com que Deus se tornasse Pai. No Velho Testamento ele é um Deus, no Novo Testamento ele é Pai. No Velho Testamento nós somos servos, no Novo Testamento somos filhos. No Velho Testamento nós somos aceitos
sabe, a partir do cumprimento de uma lei, do qual o homem era incapaz de cumprir. No Novo Testamento, nós estamos debaixo de uma nova aliança, por meio do sangue de Jesus. Então, a nova aliança nos centraliza unicamente na obra de Jesus, isentando e tirando do homem a responsabilidade sacrificial, a responsabilidade redentiva, a responsabilidade da sua autojustificação. A nova aliança em Cristo Jesus proporciona ao homem, irmãos, tão somente crer nessa obra redentora, essa obra perfeita de salvação. Então, quando a gente passa por essas doutrinas, como por exemplo, propiciação, que é a linguagem cerimonial do sacrifício. No Velho Testamento, o homem tinha que oferecer sacrifícios para ser aceito. Pecado apagado, sacrifício feito, pecado apagado, homem tentando ser aceito. Pecava de novo, sacrifício deveria ser feito e o homem voltava ao caminho de tentar ser aceito. Jesus se fez propiciação por nós, então hoje você não tem mais que oferecer nenhum tipo de sacrifício e nem se sacrificar por aceitação. Diga comigo, eu não preciso sacrificar para ser aceito. Em Jesus nós temos a redenção fala de uma linguagem comercial, ou seja, Ele nos comprou de volta. Para você entender a linguagem comercial, a ideia era, Velho Testamento apresentava homens escravizados, colocados em praça pública, praticamente nu, e os senhores daquela época negociavam esses homens como escravos, estavam ali acorrentados, olhavam eles e pagavam o preço para que aquele escravo pudesse servi-lo. A redenção fala disso, irmãos, que nós estávamos escravizados, Jesus foi e pagou o preço para que nós fôssemos de volta para Deus. Redenção é comprar de volta. Diga comigo bem forte, redenção é comprar de volta. Por quê, pastor? Porque Adão, ele era filho de Deus, o homem se perdeu no pecado, agora Jesus vem e compra de volta esse homem. Então, na redenção eu entendo, irmãos, se na propiciação eu entendo que não tenho que me sacrificar, na redenção eu entendo que eu não tenho que pagar. Jesus pagou. Justificação fala de uma linguagem jurídica. Dentro dessa ideia de linguagem jurídica, nós temos que pensar o seguinte: o homem estava condenado. Condenação. Efésios nos diz que nós estávamos mortos nos nossos pecados e nos nossos delitos, os nossos crimes. Exatamente, criminosos eram os homens. Alguém precisava entrar nesse âmbito jurídico e poder dar legalidade novamente para que esse homem não fosse condenado. Jesus veio e nos justificou, fez justiça por nós por meio do seu sangue. A grande questão da justificação é tão poderoso isso, porque Deus, sendo um Deus cheio de amor, Ele não podia condenar seus filhos. Mas Deus, sendo santo e justo, não podia aceitá-los porque eles eram pecadores. Como é que lida com o amor e com a justiça? Ele não podia aceitar o homem impuro, porque ele é santo. Se ele aceita o homem pecador sendo santo, ele estava sendo injusto. Mas ele, como sendo um Deus de amor, não podia condená-lo. Como que um Deus que diz que ama, condena? Então Deus sai de cena e envia Jesus, para que em Jesus se cumprisse o amor de Deus e a justiça de Deus. Deus amou o mundo em Jesus, e Deus fez justiça ao mundo em Jesus. Gente, isso é a coisa mais linda que tem. É muito poderoso isso. Então, tudo isso que nós estamos falando porque tudo se centraliza na pessoa de Jesus. Então, você não precisa, na propiciação você não precisa sacrificar, na redenção você não precisa pagar preço, e na justificação você não está condenado, então não precisa ter sentimento de culpa e nem de medo. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Agora pensa comigo,
Jesus se sacrificou por nós. Jesus nos comprou. Jesus tirou de nós toda a culpa, propiciação, redenção, justificação. Mesmo Jesus tendo passado por esses 3 campos, irmãos, era necessário que algo acontecesse. Porque Jesus, ele justificou um homem morto. Jesus comprou de volta um homem morto. Jesus se sacrificou por um homem morto. Adiantou alguma coisa? Adiantou, Cris? O que adianta eu comprar um corpo morto? O que adianta eu redimir, eu me sacrificar por alguém que está morto? O que adianta eu, de alguma forma, livrar um morto da condenação? Ele está morto. Imagina um defunto e alguém vai lá, luta juridicamente para que esse corpo, esse defunto, esse corpo morto não vá para a cela, não vá para a prisão. Tem sentido? Não tem. Olha a obra. Jesus estava se sacrificando, Jesus estava comprando de volta, Jesus estava livrando da condenação. Porém agora entra um ponto muito importante. Tudo isso que ele estava fazendo era para alguém que estava completamente morto. Irmãos, você consegue entender agora Efésios? Porque ele nos amou, estando nós, ele nos amou, estando nós mortos. Eu estava morto, você estava morto, e ele estava me comprando, ele estava te comprando. Eu estava morto, você estava morto, e ele estava te justificando, me justificando. Eu estava morto, você estava morto, e ele estava se sacrificando. Irmãos, nós não tínhamos vida, e ele estava fazendo tudo isso por nós. Cada dia que passa que eu entro nesses assuntos, eu fico pensando, que amor é esse? Quem se anima em morrer por alguém vivo? Agora estávamos mortos. Aí entra agora o que nós vamos falar nessa manhã. O primeiro ponto que vamos falar nessa manhã é sobre regeneração. Por que falar sobre regeneração? Porque toda essa obra perfeita que Jesus vinha fazendo, todos esses âmbitos que Jesus vinha entrando, ele estava entrando, fazendo, operando, agindo por um homem morto. Agora ele precisava pegar toda essa obra, todo esse serviço prestado, e precisava fazer valer por um homem vivo. E esse homem só poderia ser vivificado se Jesus os regenerasse. E aí nós temos que entender na Bíblia que regeneração, ele é um termo teológico para definir novo nascimento. Todos os homens sem Deus, eles estão mortos espiritualmente, ainda que tenham vida na alma e vida no corpo. Espiritualmente esse homem está morto. Jesus está fazendo essa obra para um homem morto espiritualmente. Porém, o termo regeneração faz menção a esse homem morto espiritual que precisa nascer de novo. E aí nós vamos para João capítulo 3. Primeiro texto que nós vamos ler nessa manhã. Evangelho de João, capítulo de número 3. Glória a Deus. O texto diz assim: vamos ler capítulo 3, versículo 1. Havia um fariseu chamado Nicodemos, uma autoridade entre os judeus. Ele veio a Jesus à noite e disse: Mestre, sabemos que ensinas da parte de Deus, pois ninguém pode realizar os sinais milagrosos que estás fazendo se Deus não estiver com ele. Em resposta, Jesus declarou: digo a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Perguntou Nicodemos: como alguém pode nascer de novo? Como alguém pode ser regenerado sendo velho? É claro que não pode entrar pela segunda vez no ventre de sua mãe e renascer.
Respondeu Jesus: digo a verdade, ninguém pode entrar no reino de Deus, se não nascer da água e do Espírito. O que nasce da carne é carne, e o que nasce do Espírito é Espírito. Está vendo que a palavra Espírito, a segunda vez mencionada, está escrito com letra minúscula? Porque está falando do Espírito do homem, não é menção do Espírito de Deus, nem do Espírito Santo, está falando do Espírito do homem. Quem nasce do Espírito é Espírito. Verso 7, não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. O maior milagre que pode acontecer na vida de uma pessoa é um novo nascimento. Aí você pode pensar assim: pastor, se a propiciação é uma obra totalmente feita por Jesus, redenção totalmente feita por Jesus, justificação totalmente feita por Jesus, a regeneração é uma obra feita por Jesus, ou sou eu que escolho nascer de novo? Eu que quero nascer de novo. Jesus vem e diz para Nicodemos o seguinte: o que importa para mim é que vocês nasçam de novo. Se você nasceu da carne, nascimento da carne é o nascimento dos seus pais, nascimento do Espírito é o nascimento de mim. Quem é regenerado, quem regenera o homem? Pega a tua Bíblia agora, vamos abrir no livro de Pedro, 1 Pedro, capítulo 1. O novo nascimento, irmãos. Jesus estava falando com Nicodemos, alguém que era religioso demais, um dos líderes da sinagoga. E a pauta da conversa era o seguinte: o que importa para mim não é que você venha nascer da carne, o que importa para mim não é a partir do dia que você nasceu dos seus pais. Irmãos, você não nasceu fisicamente da vontade de Deus. É duro ouvir isso. Fisicamente você não nasceu. Os seus filhos, os nossos filhos, fisicamente não nasceram da vontade de Deus. Há uma grande questão teológica a respeito disso, mas o que eu creio é que fisicamente o homem nasceu da vontade dos pais. Se nós formos para o livro de Efésios, para o livro de Filipenses, a Bíblia fala que Deus nos escolheu nele, antes da fundação do mundo. Ou seja, irmãos, você foi escolhido em Deus antes do mundo existir. Deus é Espírito, Ele não te gerou carnalmente, Ele te gerou espiritualmente. Antes de existir céus, antes de existir terra, o homem já estava dentro de Deus. Deus te escolheu dentro dele. Imagina Deus olhar para dentro dele e ver você. Ah lá, meu filho, lá. O dia que os teus pais geraram você, o seu corpo físico, dentro da linha do tempo chamada eternidade, que você, possuindo uma alma, ao ouvir o evangelho, ouviu a mensagem, entendeu, aceitou a mensagem, aí aquele homem espiritual que estava dentro de Deus antes da fundação do mundo, ele veio por essa linha do tempo e habitou dentro do seu corpo físico, e você nasceu de novo. Quem regenera o homem? 1 Pedro capítulo 1. Versículo de número 3. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos o quê? Irmãos, eu não quero ser calvinista não, eu tenho uma outra ideia, não é sobre predestinação, mas a Bíblia está falando, irmãos, que foi Deus que nos fez nascer de novo. Então nem o homem é capaz de nascer de novo se não for por Deus. A Bíblia diz que é a bondade de Deus que conduz o homem ao arrependimento. Nem arrepender você consegue se não for a partir da vontade de Deus. Quem está entendendo? Então Pedro vem e diz:
Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, na morte de Jesus você foi redimido, justificado. Na morte de Jesus, irmãos, todos aqueles 3 pontos ocorreram por meio da morte de Jesus, mas na ressurreição você foi regenerado. Regeneração não acontece a partir da morte, regeneração acontece a partir da ressurreição. Nenhum homem antes de Jesus ressuscitar era filho de Deus. Só depois da ressurreição que os homens, abriu-se o portal, o véu foi rasgado, agora o homem tem acesso a Deus como filho. Como que o homem pode ser regenerado? Quem pode regenerar o homem? Somente Deus. Somente Deus. No momento em que você ouve o Evangelho, que você entende o Evangelho e você diz: eu quero isso para a minha vida, Deus entra e te regenera. Deus entra na vida desse homem e ele nasce de novo. Então toda aquela obra que estava sendo feita para um homem morto não tinha validade ainda. Jesus estava nos amando, fazendo coisas por nós, obras lindas, completas e maravilhosas, mas ela ainda não tinha validade. O que validou essas obras? A ressurreição. Na ressurreição, o homem é regenerado, o homem nasce de novo. Agora essas obras têm quem encontrar, uma obra agora que tem quem beneficiar. Então não é apenas sobre a morte é uma parte que se completa na ressurreição. Se Jesus apenas tivesse morrido, irmãos, nada teria adiantado. Mas ele morreu e amém. Pega na mão do seu irmão, fala: Feliz Páscoa, meu filho. Fala: ele ressuscitou. Fala: a vida está mais doce agora. É isso. Agora a justiça tem que encontrar. A justificação me encontrou, a propiciação me encontrou, a redenção me encontrou, porque essas 3 coisas só poderiam encontrar um homem vivo, que nasceu de novo por meio da regeneração. Por isso, irmãos, que a gente precisa entender que regeneração é o que o homem, que o ímpio precisa, não de perdão. Acho que falamos sobre isso aqui há alguns dias. O novo nascimento, irmãos, se faz necessário, porque a vontade de Deus não é maquiar o homem. Vamos passar um batonzinho, uma maquiagem, vamos dar uma melhorada nesse homem. Irmãos, imagina você vestindo uma roupa bonita num corpo morto, passando uma maquiagem no corpo morto, deixando ele bem bonitinho, bem perfumadinho. Adianta? Não é sobre melhorar o homem, é esse homem nascer de novo. Deus não quer melhorar ninguém, Ele quer que você nasça de novo, e isso é uma obra, sabe, a regeneração é uma obra, conforme Pedro diz, que só pode acontecer na nossa vida por meio de Jesus Cristo, que ressuscitou dentre os mortos. Diga comigo assim: obrigado, Jesus, porque o Senhor me fez nascer de novo. Diga glória a Deus, diga aleluia. O homem morreu. Irmão, deixa eu te fazer uma pergunta, preste atenção. A gente sabe que Adão pecou, amém? Comeu o fruto que não deveria. Ele escolhe a árvore do conhecimento do bem e do mal. E quando ele escolheu isso, ele morre. Deixa eu te fazer uma pergunta: quem matou Adão? Lá no jardim, quem matou Adão?
Mais uma pergunta: quem criou a morte? Presta atenção. Nenhum processo de queda é da noite para o dia. Nenhum processo de corrupção é da noite para o dia. Tudo é processual. O jardim do Éden, a fonte da vida espiritual do jardim, estava na árvore da vida. A árvore da vida era a fonte da vida espiritual. Toda a vida do jardim vinha dessa árvore. Deus entrava no jardim para ter comunhão, mas a árvore da vida, sabe, irmãos, ela ficava no centro do jardim. Toda a vida do jardim passava por aquela árvore. Tem filmes que retratam isso. Tem um filme que mostra, enfim, não vou entrar nisso não. Enfim, mas tem filmes sobre isso. Quando o homem, Deus olha para o homem e fala assim: não coma dessa árvore, porque o dia que você comer, certamente você vai morrer, morrerás, que era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Não coma, você pode comer de todos os frutos do jardim, menos dessa árvore. Irmãos, é aquela velha história. Você olha para o teu filho e fala para ele assim: está vendo aquele muro lá, filho? Não olhe do outro lado, viu? Irmão, acabou a paz do menino. Ele vai ficar perturbado. O que tem lá, meu Deus? O que tem lá? Nossa, ele vai passar na perna daquele muro. O que tem lá? O que tem lá? O que tem? Não coma, pode comer de todos os frutos, mas não coma dessa árvore aqui. Despertou Adão. E a serpente começa a trabalhar com Eva, começa a tratar com Eva, despertando, e de repente um dia ela olhou para a árvore e viu que o fruto era belo, bonito. Primeira coisa que ela achou era que o fruto era bonito. Escuta, o que é bonito pode ser admirado, só não pode ser desejado. Era admirável, a Bíblia diz, que era um fruto bonito, admirável. Só que ela admirou o fruto e depois desejou. E aí ela deseja, come do fruto, dá ao marido. Ali começa todo um processo de morte. Primeiro processo de morte, os olhos deles se abriram e eles perceberam que estavam nus. Começa agora um processo de morte que toma o corpo deles. Há quem diga, irmãos, que eles não perceberam, não tiveram percepção de um corpo físico, porque eles não eram corpo carnal antes de comer esse fruto. Era como se fosse um corpo, um holograma, alguma coisa assim. O corpo carnal e físico passa a existir a partir do momento em que come o fruto. É uma coisa muito estranha, história de judeu. História de judeu, e esses são muito entendidos. E aí eles percebem, têm percepção de um corpo físico que se cria, porque agora eles estão vendo, percebendo a sua nudez, corrupção no corpo, percepção da carne. Segundo ponto, irmãos, o processo de queda e de morte continua. Esse processo de morte agora chega na alma deles, porque eu sei que o processo de morte chega na alma deles, porque a Bíblia diz que eles tiveram, Deus vinha chegando, e quando Deus estava chegando, chamou por Adão. O que é que eles sentiram? Medo, e se escondeu. Quem sente medo é o corpo ou é a alma? Adão tinha medo antes disso? Não, ele passa a ter medo. O processo de queda agora atinge a alma. Corpo se tornou corrupto, a alma se tornou corrompida. O que faltava para ser corrompido agora? O espírito. Só que presta atenção, se o espírito do homem, nesse processo de corrupção, corpo, alma, chega até o espírito, se a corrupção chega no espírito, nunca mais haveria chance desse homem ser resgatado por Deus. Se o espírito dele bebe dessa corrupção. Ei, deixa eu te fazer uma pergunta: por que não teve jeito para Lúcifer no céu?
Ele não tinha corpo, ele não tinha alma, ele era 100% espírito e achou-se iniquidade nele. Quando ele peca contra Deus no céu, não tinha o que Deus fazer, Deus teve que expulsar, ele virou demônio e acabou. Se a corrupção, preste atenção nisso, se a corrupção chega no espírito de Adão, corpo corrompido, alma corrompida, corpo e espírito corrompido, o homem seria pior que os demônios. Demônio é só espírito. Agora o homem seria carne, alma e espírito corrompido. Pior, eternamente, para sempre. Então, preste atenção, não perca o raciocínio não. A corrupção está indo no corpo, corrupção está indo na alma, corrupção está chegando no espírito. Deus olhou e falou assim: eu preciso resolver isso. Como? Tira a árvore do jardim. Cara... Nós nem ensaiou isso não, gente. Eu até assustei aqui. Deus tira a árvore. A Bíblia diz que Deus tirou a árvore do jardim e interrompeu o fluxo de corrupção, para que a fonte de vida espiritual não fosse comprometida. E quando a árvore do jardim é tirada, o homem morre espiritualmente. Então, quem matou o homem? Então, quem criou a morte espiritual? Gente, é esquisito, né? Vocês estão entendendo? Mas só que Deus, irmãos, não estava perdendo. Deus sabia exatamente o que estava fazendo. Ele arranca a árvore da vida. Esse homem está corrupto no corpo, corrupto na alma, e agora ele não estava corrupto, o espírito morreu sem ser corrompido. Bem forte, diga isso. O espírito morreu fora de corrupção. Fora de corrupção. Deus agora, eu imagino Deus pegando o espírito do seu filho Adão, morto nos seus braços. Meu filho Adão espiritual, eu matei ele. E Deus leva Adão para a sala, algum lugar no céu. Pai, o Filho, o Espírito Santo, e eu fico imaginando uma reunião. Agora a gente precisa resolver isso. Eu criei um problema aqui no jardim. Deus criou o problema. Eu criei a morte. Por que Paulo disse que o último inimigo a ser vencido é a morte? Por que Paulo diz: ó morte, onde está a tua vitória? Deus cria a morte para que o espírito do homem, mesmo que morto, não estivesse corrompido. Segundo, Deus mata Adão no jardim, para que lá na cruz ele ressuscitasse Adão em Jesus. A morte foi criada, mas a morte foi vencida. O mesmo problema, entre aspas, que o próprio Deus cria para que essa corrupção não fosse eterna, é resolvido em Cristo Jesus lá na cruz do Calvário. Quando a gente está falando sobre regeneração, nós estamos falando exatamente sobre esse processo de corrupção que foi tomando corpo, alma. Deus permite a fonte da árvore, a fonte da vida espiritual, a árvore ser arrancada. Esse homem morre sem corrupção no espírito, mas esse problema criado foi solucionado em Cristo Jesus. Por isso que quando Jesus ressuscitou, ele venceu o que? O diabo? Ele venceu a carne? Ele venceu a lei? Quando Jesus ressuscitou, ele venceu a morte. Quando Jesus
Jesus ressuscitou, Ele venceu a morte. Por isso Paulo diz: ó morte, onde está o teu aguilhão? Onde está a sua vitória? Na regeneração, irmãos, nós somos beneficiados quando somos regenerados por Cristo Jesus. Ele está nos dando um novo nascimento. Ele está dizendo: o seu espírito que morreu em Adão, eu agora ressuscito ele em Jesus. Regeneração é esse novo nascimento que nós temos por meio da ressurreição de Jesus Cristo. Aleluia! Diga glória a Deus. O espírito do homem morreu, mas não foi afetado. Foi uma morte sem corrupção. Aleluia! Gente, quem acha isso maravilhoso? Diga glória a Deus. É importante nós passarmos por isso, porque agora esse plano perfeito, chamado, irmãos, regeneração, essa obra maravilhosa chamada graça de Deus, tem tudo a ver unicamente com a pessoa de Jesus. Irmãos, eu fui justificado, regenerado, Ele se sacrificou por mim, mas eu estava morto, nada disso tinha sentido para um homem morto. Agora Jesus vem, vence a morte, para que aquilo que Jesus passou tivesse sentido. Ele vence a morte, me ressuscita, para que agora eu participe de toda essa obra pelo qual Ele fez, eu estando ainda morto. Você está pensando que é aquilo que você faz? Eu promovo a minha justiça, eu promovo o meu próprio, eu pago o meu próprio preço, eu compro. Hoje se faz necessário na obra da regeneração que o homem tenha um novo coração. Na regeneração, Deus dá ao homem o quê? Um novo coração. E coração na Bíblia é espírito. Pega aí no livro de Ezequiel, capítulo 36. Pastor, que heresia é essa, pastor? Pois é, irmãos. Você sabe onde está a árvore da vida hoje? Lá no Éden, ela ficava no centro do jardim. Apocalipse fala da cidade, a nova Jerusalém que desce do céu. A árvore da vida está no centro dessa cidade. E as folhas dessa árvore, segundo a Bíblia, ela serve de remédio para a cura de todos os povos. A árvore da vida é uma tipificação do próprio Jesus, irmãos. A árvore da vida é uma tipificação do próprio Jesus. Hoje, na regeneração, nós recebemos um novo espírito. Olha o que diz o capítulo 36, versículo de número 26. Nós estamos lendo o Velho Testamento? Sim. Por quê? Porque o homem não conseguia cumprir a lei porque não tinha o Espírito. Não conseguia cumprir a lei porque não tinha essa nova natureza. Ele não tinha nascido de novo. No Velho Testamento nenhum homem ainda teve acesso ao novo nascimento, porque Jesus não tinha morrido e ressuscitado. Então a profecia diz o seguinte, verso 26, olha a palavra profética para mim e para você aqui que se cumpriu em nós. Darei a vocês um coração novo. Esse coração aqui é espírito. Significado: darei um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra, em troca darei um coração de carne. Porei o meu espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e obedecer fielmente às minhas leis. Ezequiel já profetizava: eu vou dar a vocês um espírito novo, eu vou dar a vocês um coração novo, e esse coração novo, esse espírito novo, dará a vocês condições. Na regeneração, você está recebendo um coração novo, na regeneração, você está recebendo um espírito novo. Para quê? Para que você tenha condições de cumprir a lei do Senhor. Aí você pensa, pastor, é a lei do Velho Testamento? É ela ressignificada.
Ok? Como assim, pastor? Explica isso. A lei do Velho Testamento, quando fala, por exemplo, sobre homicídio, alguém matava o outro, para ser considerado homicida, você tinha que praticar a morte mesmo, matar. Na nova aliança, o que era o homicídio? Bastava você chamar o irmão de tolo, você já assassinou ele. Na lei aí o homem conseguia viver isso, ele não conseguia viver isso, porque essa nova ressignificação do que era o homicídio, por exemplo, sabe, era a partir de uma nova, só conseguiria viver aquilo a quem tinha uma nova condição, uma nova natureza. O adultério no Velho Testamento, o homem tinha que ser pego no flagrante, na presença de duas testemunhas, assim era considerado adultério. No Novo Testamento a Bíblia diz o quê? Se você apenas olhar com intenção impura, já pecou. Isso agora é a partir de uma nova natureza, porque fala da intenção. Irmãos, no Velho Testamento fala da prática com as mãos, no Novo Testamento fala da intenção do coração. E aí Ezequiel vem e fala: vou te dar um coração novo, vou te dar um espírito novo, e as intenções do seu coração eu vou mudar. Levanta as duas mãos, diga comigo bem forte: na regeneração, bem forte, na regeneração, eu sou transformado nas intenções do meu coração. Por isso que regeneração não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Ok? Amém? Então nós vamos a partir de hoje ter uma doutrina aqui na igreja. Ok? Amém? Não pode mais assistir TV. Nós vamos colocar doutrina aqui na igreja. Não pode mais jogar futebol. Doutrina. A partir de agora, aqui na igreja, vai ter uma doutrina. Quero os homens tudo sentados à minha direita, as mulheres sentadas à minha esquerda. Nossa doutrina. Por quê? Para não correr risco de você cumprimentar a irmã e desejá-la. Então nós criamos um monte de doutrina para poder controlar seu comportamento. Quem está entendendo? A gente cria um monte de doutrina para poder reger o que você faz. Regeneração não é mudança de comportamento, é mudança de natureza. Então o que adianta pregar comportamento para um povo que não tem natureza? Você está entendendo, irmãos? O que acontece quando eu falo para o irmão: irmão, você não pode mais assistir TV. Por quê? Por causa dos riscos que tem lá na televisão, aqueles programas, não sei o que, não sei das quantas. Ah, é? Beleza, você vai para casa. Aí um dia você está sem sono, meia-noite, 1 hora, 2 horas, madrugada, você olha lá, sua esposa dormindo, seus filhos dormindo, você está lá na sala no controle na mão. Ou com o celular, né? E aí? Você não nasceu de novo, você não foi regenerado, você não tem a nova natureza. O pastor fala: não pode, é pecado, olha o seu comportamento, mas a sua natureza é carnal. Mesmo tendo o ensino comportamental, a sua natureza quer. Regeneração não é sobre mudança de comportamento, regeneração é sobre uma nova natureza que Deus te dá em Cristo Jesus. E aí você não faz, não é porque não pode, você não faz porque não faz parte da sua natureza. Amém? Diga bem forte: eu não faço porque eu não sou. Pronto. Por isso que para mim pecado tem muito mais ligação com identidade do que com vigilância.
também vigilância, mas muito mais com identidade. Porque peca, porque não sabe quem é. Porque não sabe quem é. Na regeneração, a regeneração não é uma mudança de comportamento, não é sobre ficar falando de coisas santas, sabe, para que as pessoas tenham comportamento santo, é sobre gerar essa nova criatura por meio da palavra, sabe, não é sobre ficar falando de coisas do céu para quem é da terra, coisas santas para quem é profano, coisas espirituais para quem é carnal, não adianta. Regeneração é sobre sermos uma nova criatura. Abra lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 5. Vai crendo, irmãos, a regeneração vem da parte de Deus. Só Jesus. 2 Coríntios, capítulo 5. Verso 17. Encontraram? Agora olha esse texto. Portanto, se alguém está na lei, se alguém está no Velho Testamento, se alguém está na carne, portanto, se alguém está em é uma conotação de lugar. Cristo se torna um lugar para os regenerados. Diga bem forte: Cristo é o meu lugar. Olha isso, se alguém está em Cristo Jesus, é nova criação. É nova criação. Por isso, irmãos, quem foi regenerado, ele não tem condições de ficar pecando. Porque uma coisa é o pecado, outra coisa é a prática do pecado, andar na prática. Uma coisa é quando alguém peca, e na regeneração eu entendo da seguinte forma, pensa comigo, irmãos, regeneração é uma mudança de organismo. Comeu algo estragado, o que acontece? Você vai vomitar. Por isso que se confessarmos os nossos pecados, a palavra confessar significa pôr para fora. Então deixa eu te fazer uma pergunta. Se confessarmos o nosso pecado, Ele é fiel e justo para nos... Perdão é para quem? Para o ímpio ou para o crente? A galera já sabe. Perdão é para o ímpio ou para o crente? Deixa eu te falar uma coisa, não se sinta ofendido. O ímpio não precisa de perdão. Não tem perdão de Deus para o ímpio. Velha história do porquinho. Dá banho nele, passa perfume, põe um lacinho. A hora que você abre a porta, ele corre para lama. Aí você traz ele de volta. Você é um rapazinho, você é um mocinho bonitinho, dá banho, passa perfume, põe um lacinho, abriu a porta, ele corre. Mas eu te perdoo, meu porquinho lindo. Dá banho, tal, perdoa, abre a porta, pecado. Eu te perdoo de novo. Você pode perdoar o ímpio 300 vezes que ele vai voltar para a lama. Porque o ímpio não precisa de perdão, ele precisa de regeneração, ele precisa nascer de novo. O ímpio precisa ser regenerado. Perdão é para o crente. Depois de regenerado, se pecares, Ele é fiel e justo para nos perdoar. Quem está entendendo, diga amém. Diga bem forte: o ímpio precisa de regeneração. Diga: não adianta perdoar quem não foi regenerado. Diga amém. Diga aleluia. Diga glória a Deus. Vamos lá, 1 João capítulo 3, verso 9, antes de Apocalipse. Estou quase terminando, infelizmente não vou conseguir falar dos 2 pontos. Mas nós tem tempo, não tem pressa não, né, gente? Vamos lá. Pode ser domingo que vem, no outro. Primeiro João capítulo 3,
Gente, a próxima é santificação. Gente, para mim a segunda mais poderosa. Já viu que os crentes lutam para andar em santidade? Qual a diferença de santificação e santidade? Você é santo? Quem é santo aqui? Levanta a mão, quem é santo? Ó, só tem 2 pessoas que são santas? 3? Você está vendo? Gente, você é ou não é santo? Meu Deus. E agora? Quem poderá nos defender? Você é santo. Ah, pastor, mas olha o que eu faço, olha o que eu fiz. E olha o que eu farei. Ainda farei. Semana que vem eu quero falar sobre santificação e santidade. Você vai entender verdadeiramente o que é isso. Tem muita gente morrendo com a língua para fora na vida cristã, cansado para viver uma vida santa, porque ele se vê como pecador. Velha frase dos encontros, quem lembra? Você não é um pecador lutando para ser santo, mas você é um santo que luta contra o pecado. Deixa para domingo que vem. Vamos terminar aqui hoje. 1 João capítulo 3, verso 9, na regeneração, olha o que diz, irmãos. Todo aquele que é nascido de Deus não pratica o pecado, porque a semente de Deus permanece nele, e ele não pode estar no pecado, porque é nascido de Deus. Na regeneração nós nascemos, e o fato de nós nascermos de novo, estarmos em Deus, nós não podemos ficar na prática do pecado. Então, vamos para Gálatas capítulo 6, versículo 15, volta algumas páginas. Gálatas capítulo 6, versículo 15. Eu tenho certeza de uma coisa nessas manhãs aqui: o peso da religiosidade está sendo arrancado dos nossos ombros. O peso da acusação está sendo arrancado dos nossos ombros. O peso do medo está sendo arrancado. Gálatas capítulo 6, versículo de número 15. Encontraram? De nada vale ser circuncidado ou não. O que importa é ser uma nova criação. A circuncisão era a marca do quê? A circuncisão era uma marca da aliança de Deus com o povo de Israel, que se tornou lei em Moisés. Aí Paulo vem e fala: não importa essa marca. Quando Paulo está dizendo não importa a circuncisão, você tem noção do peso disso para o povo judaico? Ele está falando assim: não importa essa lei, não importa essa marca. Irmãos, ele está falando um trem, um negócio que é praticado e vivido desde Abraão. Anos, gerações e gerações vivendo aquela prática. Ele fala assim: de nada disso importa. Nem quem é circunciso, nem quem é incircunciso. Aí ele fala assim: o que importa é o quê? A nova criação. Então diga, Jesus ele confirma: importa-vos nascer de novo. Diga comigo: regeneração é uma mudança de apetite. Diga: regeneração é uma mudança orgânica. Sabe, meus irmãos, na regeneração nós nascemos de novo. Agora a justificação tem sentido, a propiciação tem sentido, a redenção tem sentido. Tudo isso me alcança a partir do momento em que eu sou regenerado. E agora nessa caminhada, regenerados, justificados, redimidos, nessa caminhada onde Ele se sacrificou por mim, agora vem a santificação.
cenas para o próximo capítulo. Deixa para domingo que vem. Quem recebe essa palavra nessa manhã, diga aleluia. Diga glória a Deus. Diga aleluia. Fique de pé. Você pode celebrar o novo nascimento. Você nasceu de novo, irmão. Irmãos, assim, se eu não consigo nem arrepender de vontade própria, por que eu quero concentrar agora em mim a minha salvação como jovem rico? O que eu devo fazer para ser salvo? Não. Eu preciso olhar para Jesus, saber que nele tudo foi reconciliado, reconectado na pessoa dele. Se eu estou nele, tudo foi reconciliado a mim também. Se você precisa de salvação, de cura, de libertação, se você precisa, irmãos, seja o que for, provisão, você não tem que pagar preço, você não tem que sacrificar mais nada. Basta tão somente se colocar debaixo dessa nova aliança e dizer: Jesus, eu creio, por isso eu recebo. Quantos creem nessa obra tão perfeita do Calvário? Diga amém. Então a maior prova que você crê é assim: deixe cair todo o peso de culpa, não saia daqui mais com isso. Eu quero encerrar esse culto aqui nessa noite fazendo algo diferente. Sai todo mundo do seu lugar, vem aqui para frente, vamos encerrar aqui juntos, orando. Vem para cá, sai do seu lugar, vem para o altar. Oh Jesus, lindo, 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 lindo. Meu Pai, que obra, que obra, que obra maravilhosa. Que plano foi esse? Chega bem para frente, bem para frente. Irmão, deixa eu falar uma coisa para vocês. Não tinha jeito para nós. Não tinha. Se o conceito sacrificial funcionasse, a gente caía no conceito redentivo, no comercial. Se o comercial não desse certo, a gente estava enrolado no jurídico, na justificação. De todo lado nós estávamos perdidos. Imagina um Jesus indo aqui resolvendo, agora eu vou aqui e resolvo, agora eu vou aqui e resolvo, agora eu vou aqui e resolvo. Ele foi cercando o homem, resolvendo, para que hoje não houvesse nenhuma acusação contra os filhos de Deus. Não deixe o diabo te acusar, não deixe o diabo agir na sua mente, porque não há lado, não tem como, não há direito algum do diabo contra a sua vida mais. Jesus resolveu tudo, tudo. Levante as suas mãos, seja livre da acusação, seja livre da condenação, seja livre do medo. Vamos nessa hora, só receba a graça de Deus, a graça que te prospera, a graça que te salva, a graça que te cura, a graça que te liberta, a graça que provê. Recebe, recebe, recebe a graça que te justifica. Oh, glória a Deus. Vamos, irmãos, receba, tão somente receba agora. Vai dizer: Jesus, eu recebo, eu recebo, eu recebo, eu recebo. Oh Pai, oh Pai querido, nós recebemos dessa graça tão bela, essa graça tão maravilhosa. Senhor, que caia por terra a religiosidade, que caia por terra nessa hora, em nome de Jesus Cristo, toda forma errada de crer, que caia por terra a incredulidade, em nome de Jesus Cristo. Inigualável, hoje pra sempre reinarás. Põe a mão no seu coração. Por que andar no medo?
Chega de medo. O Espírito Santo diz para algumas pessoas: não tenha medo, não tema, não tema. A sua expectativa pela condenação, você espera o mal, você tem esperado o castigo, você tem esperado a condenação, porque você olha para si. Quando olha para si, você vê o mal que você fez. O Senhor te diz: não tenha medo, porque isso não vai acontecer. Eu te justifiquei, eu te redimi, eu me sacrifiquei por você, eu te regenerei, eu te dei a minha natureza. Depois de ter te dado tudo isso, não pense que é a minha intenção sobrepor você com um castigo. Não olhe para mim a partir da velha aliança, diz o Senhor. Olhe para mim a partir de Cristo Jesus, diz o Senhor, porque eu te olho a partir de Cristo Jesus, diz o Senhor. Jesus é o filtro dos meus olhos para com você. A minha graça está a partir do meu filho. Aleluia, aleluia. Não tenha medo, não tenha medo. O verdadeiro amor lança fora, lança fora, lança fora, lança fora, lança fora, lança fora, lança fora todo medo, todo medo, todo medo. Aleluia. Pega suas mãos, balança suas mãos como alguém livre. Isso, como alguém livre. Você é livre. Receba a liberdade que a graça te proporciona nessa hora. Receba a liberdade. Receba a liberdade. Receba a liberdade. Aleluia. Aleluia. Oh, glória a Deus. Glória a Deus. Você é livre. Oh. Para encerrar, cante. O nome de Jesus, meu Rei, poderoso esse nome é, maior que tudo Ele é, poderoso esse nome é, nome de Jesus, poderoso esse nome é, Jesus. Aplauda bem forte esse Senhor Jesus maravilhoso. Bem forte, bem forte. Amém. Quem recebe essa palavra nessa manhã? Irmão, Jesus está fazendo uma obra linda nessas manhãs aqui. Irmãos, sabe, eu estou na expectativa muito grande que a gente vai viver coisas tão poderosas, porque nós estamos entendendo aquilo que a religião por muito tempo nos cegou, a respeito dessa graça maravilhosa de Deus. Amém? Hoje às 19 horas temos culto aqui novamente. Os irmãos, se quiserem estar conosco, vai ser uma bênção também em nome de Jesus. Graça e paz.